A história de Ester é um dos relatos mais envolventes do Antigo Testamento. Ela acontece no Império Persa, longe de Jerusalém, e mostra como Deus pode agir nos bastidores da história, mesmo quando o seu nome nem é mencionado no livro. Ester é uma jovem judia órfã que se torna rainha. Seu primo Mordecai descobre conspirações e um inimigo chamado Hamã planeja exterminar todo o povo judeu. Neste vídeo, vamos acompanhar essa trajetória, da coroação de Ester ao livramento do povo, e ver como coragem, fé e propósito se encontram em momentos decisivos. A história se passa nos dias do rei Xerxes, também chamado Assuero, que governava um vasto império que ia da Índia à Etiópia. Logo no início do livro, ele oferece um grande banquete para mostrar sua riqueza e poder. Em certo momento, o rei manda chamar a rainha Vasti para mostrar sua beleza diante dos convidados, mas ela se recusa. Irritado, o rei consulta seus conselheiros e Vasti acaba sendo removida de sua posição de rainha. Depois os oficiais sugerem que se busquem moças virgens e belas em todo o império, para que uma delas seja escolhida como nova rainha. É nesse contexto que surge Ester. Ester é apresentada como uma jovem judia, formosa e bonita, órfã de pai e mãe, criada por seu primo Mordecai, que a adotou como filha. Quando o decreto é publicado, Ester é levada ao harém do rei junto com muitas outras jovens. Ela ganha favor diante do responsável pelo harém e recebe cuidados especiais. Mordecai orienta Ester a não revelar sua origem e seu povo, e ela obedece. Depois de um longo período de preparação, chega a vez de Ester ser apresentada ao rei. A Bíblia diz que o rei gostou mais de Ester do que de qualquer outra mulher. Por isso ele colocou uma coroa real sobre a cabeça dela e a proclamou rainha. Ao mesmo tempo, Mordecai, que costumava ficar perto do palácio, descobre uma conspiração para assassinar o rei. Ele informa Ester, que alerta o rei em nome de Mordecai. A conspiração é desvendada, e o fato é registrado nos registros oficiais do reino. Esse detalhe, aparentemente pequeno, será decisivo mais adiante. Surge então a figura de Hamã, um homem que é exaltado pelo rei e recebe grande autoridade. Todos os oficiais do palácio se ajoelham e se prostram diante dele, mas Mordecai se recusa a fazer isso. Hamã fica furioso. Ao saber que Mordecai é judeu, ele decide não apenas atacar Mordecai, mas destruir todo o povo judeu em todo o império. Hamã lança sortes, Purim, para determinar o dia do extermínio, e convence o rei a assinar um decreto autorizando a destruição de todos os judeus, homens, mulheres e crianças, em uma data específica. O decreto é proclamado, e a cidade de Suzã fica confusa, enquanto o rei e Amã se assentam para beber. Quando Mordecai toma conhecimento do decreto, rasga as roupas, veste pano de saco e cinzas e chora em alta voz pela cidade. Em todas as províncias, há grande lamento entre os judeus com jejum, choro e luto. Ester, no palácio, é informada sobre a aflição de Mordecai e envia um mensageiro para saber o que aconteceu. Mordecai envia a ela uma cópia do decreto e pede que ela vá à presença do rei implorar misericórdia pelo seu povo. Ester responde com uma preocupação real. Qualquer pessoa que se aproximasse do rei sem ser convocada poderia ser morta, a menos que ele estendesse o cetro de ouro. E ela já fazia 30 dias sem ser chamada pelo rei. Então Mordecai responde com uma das frases mais marcantes de todo o Antigo Testamento. Não penses que escaparás na casa do rei, sendo a única dentre todos os judeus, pois se ficares completamente calada neste momento, o alívio e a libertação para os judeus surgirão de outro lugar, mas tu e a família de teu pai perecereis. Quem sabe se não foi precisamente para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Mordecai deixa claro: a posição de Ester não é privilégio para ser protegido, mas propósito para ser cumprido. Deus pode usar outras pessoas, mas a pergunta é: Ester estará disposta a ser usada agora? A resposta de Ester é de coragem e entrega. Vai, reúne todos os judeus que se encontram em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois disso irei ao rei, embora isso seja contrário à lei, e se eu perecer, que pereça. Essa frase marca a virada da história. Ester deixa de ser uma rainha passiva
e assume o risco de ser instrumento de livramento do seu povo. Após 3 dias de jejum, Ester se veste com suas roupas reais e vai até o pátio interno do palácio. O rei a vê e estende o cetro de ouro. Ela se aproxima e toca a ponta do cetro. Sua vida é poupada. Em vez de fazer seu pedido imediatamente, Ester convida o rei e Amã para um banquete. Depois para um segundo banquete, no dia seguinte. Ela age com sabedoria, escolhendo o momento certo para falar. Enquanto isso, Amã continua alimentando seu ódio por Mordecai e, a conselho de sua esposa, manda erguer uma forca altíssima para enforcar Mordecai. Mas na noite anterior ao segundo banquete, o rei não consegue dormir e manda que leiam os registros do reino. É justamente o relato de como Mordecai havia descoberto a conspiração contra o rei que é lido. O rei pergunta o que foi feito para honrar Mordecai, e seus serviçais respondem: nada. Amã, que havia chegado ao palácio justamente para pedir permissão para enforcar Mordecai, é chamado pelo rei e perguntado: o que deve ser feito ao homem que o rei quer honrar? Pensando que o rei se referia a ele mesmo, Amã sugere grandes honrarias. O rei então diz: vai imediatamente, toma o manto e o cavalo e faz tudo isso a Mordecai, o judeu. Amã, humilhado, é obrigado a honrar publicamente o homem que queria matar. No segundo banquete, Ester finalmente revela ao rei sua origem judaica e expõe o plano de Amã de destruir seu povo. O rei, furioso, sai para o jardim, e Amã se joga aos pés de Ester implorando misericórdia. Quando o rei volta e vê Amã sobre o divã onde Ester estava reclinada, entende como uma agressão. Um dos oficiais informa que Amã havia erguido uma forca para matar Mordecai. O rei ordena: enforquem-no nela. Amã é morto na própria forca que havia construído para Mordecai. O decreto de extermínio, porém, não podia ser simplesmente revogado pela lei persa. Então o rei permite que Ester e Mordecai escrevam um novo decreto, autorizando os judeus a se defenderem e atacarem seus inimigos. No dia marcado para o extermínio, os judeus vencem seus inimigos em todo o império. Mordecai e Ester instituem a festa de Purim, celebrada até hoje pelo povo judeu, como memorial do livramento que Deus proporcionou. A história de Ester traz lições profundas e atuais. Primeiro, ela mostra que Deus age nos bastidores, mesmo quando não é mencionado diretamente. O nome de Deus não aparece em nenhum momento no livro de Ester, mas sua mão está em cada detalhe. A noite insone do rei, o registro esquecido, o momento certo do pedido de Ester. Deus não precisa aparecer nos holofotes para estar no controle. Segundo, a história de Ester nos lembra que posição e privilégio existem para servir a um propósito maior. Ester poderia ter ficado calada e tentado salvar apenas a si mesma, mas Mordecai a confronta. Sua posição não é coincidência, é chamado. A pergunta que isso nos faz é direta: para que momento como este Deus me colocou onde estou? Terceiro, Ester mostra que coragem não é ausência de medo, mas decisão apesar do medo. Ela sabia que poderia morrer ao se apresentar diante do rei sem ser convocada. Ainda assim disse: se eu perecer, que pereça. Ela escolheu o propósito acima da segurança. Por fim, a virada da história de Amã para Mordecai nos lembra que aquilo que o inimigo planeja para a destruição, Deus pode reverter para livramento. A própria forca erguida para matar Mordecai se torna um instrumento do fim de Amã. A história de Ester nos convida a reconhecer que mesmo nos momentos em que Deus parece silencioso, Ele continua tecendo os fios da história com propósito e precisão.